Olá, alunos! Então, hoje a professora, bom dia, né? Primeiramente. Então, hoje nós vamos fazer a atividade, né, da página. Hoje eu pedi para vocês fazerem a atividade da página 50 e 51, porque já se iniciou na semana passada a 49. Mas mesmo assim, a professora vai explicar, né, que é um conteúdo completo, né, de propriedades da adição. Então, por isso que a professora vai começar a explicação da página 49 aí, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, é só vocês assistirem desde o comecinho, tá bom? Então, vamos lá. Então, propriedades da adição, explicação das atividades do livro, tá bom? Página 49, 50 e 51 do livro Buriti, mais Matemática, quarto ano. Então, vamos lá. Então, na primeira página aqui, na página 49, lá no comecinho da página está dizendo assim, ó, propriedades da adição. Leia o que Flávio e Ricardo estão fazendo. Então, aqui no balãozinho, né, ela está falando assim, ó, eu tinha 20 reais e ganhei da minha mãe 38 reais. Então, ela já tinha 20 reais e ganhou da mãe dela mais, né, no caso, 38 reais. Então, o Ricardo falou assim, ó, eu tenho 38 reais e ganhei do meu pai 20 reais. Então, vocês estão observando aqui a questão dos valores, né? Então, no caso, ela tinha 20 e ganhou 38. No caso dele, ele tinha 38 e ganhou 20. Então, seria aqui o inverso, né? Dos valores, no caso. Então, está perguntando assim, quem ficou com uma quantidade maior? Explique. Então, nessa questão aqui, a professora, vocês podem observar aí que só mudou as ordens dos valores. Então, o valor seria o mesmo, né? Então, aqui, ó, nenhum dos dois, no caso, né? Os dois ficariam com a mesma quantia, porque mudou-se os fatores, né? As parcelas, no caso, e não se mudou o valor, né? E não se altera, assim, o resultado da operação, da continha, né? Dos valores aí que está perguntando. Então, continuando a explicação do exercício 2 agora, né? É a questão da utilização da calculadora, né? Então, aqui, ó, 2. Use uma calculadora e descubra os resultados. Então, aqui nós temos o A, o B, o C e o D, o E e o F. Então, vocês podem observar que na sequência aqui de 2 em 2, né? Nós temos as continhas mesmas, os mesmos numerais, só se alteraram o quê? As parcelas, né? Seriam os termos da operação, né? Então, aqui no caso, não vai se alterar na questão da conta nas continhas, nas operações de adição. No caso da multiplicação, se altera sim. Então, é necessário na continha de subtração respeitar a questão como está pedindo, né? Vocês irão ver um pouquinho mais para frente. Então, vamos fazer, a professora não vai utilizar a calculadora, então eu vou explicar a questão da continha para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. 59 mais 27. Então, nós temos o quê? Nós temos que colocar os números conforme estão pedindo. Então, ter aqui, ó, unidade e dezena. Então, aqui no caso, eu vou ter o 9 e eu tenho o 5. Então, há 9 unidades e 5 dezenas. E depois eu tenho o 27, os 7 unidades e 2 dezenas, no caso. Então, 9. Então, posso fazer pauzinhos, posso contar nos meus dedinhos, né? Então, a professora vai fazendo uma maneira mais prática aqui e fácil, né? Então, eu tenho aqui 9 na minha cabeça, no meu cérebro aqui, né? Vou guardar o 9. 9 e vou contar 7 nos meus dedos. Então, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, eu vou escrever o 16, seria 16. Só que eu tenho que sempre pensar nessa questão aqui, ó. Eu não posso colocar o 16 diretamente aqui, senão aqui também vai ficar um número muito grande. Então, o que eu tenho que ter em mente?
que tudo que é unidade tem que colocar na casinha da unidade, tudo que é dezena na casinha da dezena, centena na centena e assim por diante. Então, aqui eu tenho o número 16. O 6 seria a unidade, então eu tenho que deixar aqui na unidade. Então, eu vou apagar o número 1 e vou colocá-lo aqui na casinha da dezena, que seria aquela questão do vai 1, né, que nós sempre falamos. Então, eu tenho aqui 5, mais 2, 7, mais 1, que foi em cima, né, mais 10 unidades, ou uma dezena no caso aqui, né, uma dezena, mais 5 dezenas, mais 2 dezenas. Então, vai ser 8 dezenas. Então, o resultado dessa continha aqui, ó, dessa operação seria 86. Então, vocês irão colocar aqui. E no caso aqui, ele vai modificar a questão das parcelas, mas o resultado vai ser o mesmo, tá certo? Então, eu vou fazer agora a continha, a letra C aqui no caso. Então, vai ter lá o número 268 mais 394. Então, vou colocar aqui o 8, o 6 e o 2. Então, 268, cada um na sua ordem correta aí, né? E o numeral 394. Então, o 4, o 9 e o 3. Então, eu vou contar aqui, ó, 9 mais 4. Então, eu tenho, 8 mais 4. Então, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a mesma questão. Eu não vou deixar assim o 12, né? Eu tenho que colocar o que é na unidade, que é dezena na dezena. Então, eu vou deixar o 2 aqui, porque o 2 é unidade. E vou colocar o número 1 aqui na casinha correta, que seria na dezena. Então, uma dezena mais 6 mais 9. Então, no caso, eu vou colocar 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais uma dezena lá em cima, 16. Ok? Então, eu vou deixar a mesma coisa, 16, né? Então, aqui no caso, eu vou colocar o 6 aqui e vou colocar uma centena, né? A questão agora é a centena. Então, eu tenho 3 centenas, mais 2 centenas, 5 centenas, mais uma centena, 5, mais 1, 6. Então, o resultado dessa operação aqui é 662, ok? Agora a professora vai apagar tudo, né? Para poder fazer a letra E aqui no caso. Então, a letra D também ela não se altera, tá certo? Então, a questão da continha de adição, os fatores não alteram o resultado. Os fatores não, as parcelas, no caso, a adição seria a parcela. Então, vamos lá. Numeral 4.712. Então, aqui eu tenho 2, o 1, o 7 e o 4. O 4, ele vai na unidade milhar, né? Então, eu tenho aqui a dezena de milhar, a unidade milhar, centena, dezena. Então, aqui vai pertencer a outra classe, né? E mais 7.123. Então, 3, o 2, o 1 e o 7 aqui no caso. Então, eu vou fazer duas unidades, mais 3 unidades, vão ser 5 unidades. 1 mais 2 unidades, vou ter 3 unidades. 7, aqui não vai subir, né? Só vai subir aqui em cima, nesse daqui. 7 mais 1, 7 centenas mais uma centena, 8 centenas. Eu tenho 7, 8, 9, 10, 11. Então, no caso, não posso deixar assim, né? Ali não vai se alterar, mas eu tenho que ter essa consciência de que tem que subir, né? Importante essa questão. Então, eu vou deixar o 1000 aqui e eu vou colocar o 1 aqui em cima, né? Então, aqui eu tenho, na casa aqui, ó, da dezena de milhar, o 1. Então, como aqui tem 1, 0 e 0, então vai ser 1 aqui. Então, o numeral vai ser 11.835, tá certo? Então, vocês irão colocar o resultado aqui, ó.
Exercício número 3. Leia o que a professora está dizendo e depois responda a questão. Então, vamos ler aqui o que a professora está falando. Em qualquer adição, quando mudamos a ordem das parcelas, a soma não se altera. Esse fato é chamado de propriedade comutativa da adição. Então, vamos ver o que seria, né? Quais dos itens abaixo representa essa propriedade? Então, seria aquela questão da atividade anterior, né? Que os números eram os mesmos, né? E mudava-se a ordem, né? As parcelas. Então, vamos ver quais dessas questões acontece a mesma coisa. Letra A, 140 mais 30 é a mesma coisa que 30 mais 140? Seria essa questão de propriedade comutativa da adição? Se for, vocês vão colocar aqui, ó, a letrinha A. B, 100 mais 80 mais 90 é a mesma coisa de 180 mais 90? Se for, se tiver os mesmos números que estão aqui, estarão aqui também? Se for, vocês vão colocar aqui a letrinha. C, 420 mais 0 é a mesma coisa que 0 mais 420? Se for, vocês irão colocar a letrinha aqui. Ó. D, 230 mais 360 mais 140 é a mesma coisa, os mesmos números, né? Que 230 mais 500. Então, essa questão aqui seria uma pegadinha. Tem os mesmos números que eu tenho aqui. No caso, se eu somar aqui, no caso, os dois que estão faltando, vão ter o mesmo resultado, mas não são os mesmos números. Então, nesse caso aqui, propriedade comutativa da adição tem que ter os mesmos números. Tá certo? Então, a próxima atividade aí, no caso. Então, nós vamos ter aqui, na letrinha A, na página agora 50 do livro de vocês, a questão que eu pedi, né, a atividade que eu pedi para hoje. Então, nós temos aqui 4. Substitua cada símbolo por um número, de modo que as sentenças fiquem verdadeiras. Letra A. 74 mais 28 é a mesma coisa que 74 mais... Que número que eu posso colocar aqui? No caso que nós estamos aprendendo, né? A questão da propriedade comutativa da adição. Então, se eu colocar o 74, eu vou ter o mesmo valor, né? 542 mais 195 é a mesma coisa que eu colocar o número 195 mais 542. Então, eu só vou colocar aqui na questão, no espacinho do quadrado, o 195. C, 95 mais que número vai ser igual a 61 mais o retângulo? Então, aqui no caso, eu posso colocar o 61 aqui e posso colocar o 95 aqui. Ou posso pensar em outro valor, tá? Então, no caso aqui, eu não preciso ter nessa letrinha C, que eu não preciso ter o mesmo valor. E nessa letrinha D, que também não precisa ser o mesmo valor. Mas se vocês quiserem, podem trocar as ordens que vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, aqui no caso, uma opção para a letra C. Se vocês colocarem aqui, ó, 95, vamos fazer o cálculo aqui. 95 mais... No caso, o 60, posso colocar aqui o número 13. Vamos colocar o número 13. Então, aqui eu tenho 5 mais 3 é igual a quê? Igual a 8. Se eu colocar 9 mais 1, não vai ser 10? Só que lembrando que unidade na questão da... Aqui no caso seria a dezena. Então, eu tenho, no caso, uma dezena, uma centena, né? Então, no caso aqui eu vou pegar o último zero e vou colocá-lo aqui. E seria aqui o número 1. Vou subir o 1. Vocês falam tanto assim, né? Vou subir, vou colocar o número 1 aqui na casinha da centena, que seria uma centena aqui, ó. Tem 10 dezenas, que seria uma centena. Então, eu vou colocar 1 aqui em cima da centena. Então, 1 mais 0 e mais 0,
eu vou colocar 1 aqui, né? Então, nesse caso, nesse caso aqui, o meu cálculo vai dar 108. Se eu colocar, qual o numeral que eu posso colocar aqui, que seria o mesmo, para dar o resultado 108, tem que dar o mesmo resultado aqui, tem que dar o resultado aqui, tá bom? Então, no caso aqui, eu vou limpar aqui, né, a continha. Tem que dar o mesmo resultado, 108, bom? Então, vamos lá. É 61. Então, tenho o 1 na casa da unidade e o 6 na casa da dezena. Qual o número que eu posso somar para aqui, que vai dar o 108 aí no caso? Então, eu vou colocar aqui, ó, o 47, vamos supor. Eu posso colocar qualquer outro algarismo, tá? Então, aqui, ó, 1 mais 7 vai ser igual a 8. 6 mais 4 não vai ser 10? Então, eu coloco o 0 aqui e o 1 aqui na casa da centena. 1 mais 0 vai ser o 108 aqui. Nesse caso, eu posso colocar aqui o numeral 13 e aqui eu posso colocar o número 47, ou aqui 61, aqui 95, tá bom? Então, a mesma coisa se resume aqui na letrinha D. 5. Bia e Caio compraram um jogo por R$18, uma boneca por R$12 e um carrinho por R$27. Veja como cada um calculou o total da compra. Então, a Bia calculou dessa forma e o Caio calculou dessa outra forma, né? E obteve o mesmo resultado. Então, a Bia, ela somou as duas primeiras parcelas, que obteve o numeral 30, e depois somou o numeral 27, que seria a terceira parcela aí no caso, e obteve 57. O Caio, ele somou os dois últimos, ele copiou primeiro o 18 e somou o 12 mais o 27, que obteve o 39, então 18 mais 39 igual a 57. Então, essa aqui é uma breve explicação dessa questão, né? De não altera-se os valores das parcelas, mas não se altera o resultado. Continuando na página 49. Importante, os parentes indicam a adição que devemos fazer primeiro. Esses cálculos podem ser representados assim. Cálculo da Bia. Então, eu posso colocar o parênteses, que seria aqui uma breve introdução à questão da expressão numérica que vocês irão estudar no 5º ano, né? Mas assim, um pouquinho mais complicadinho, vamos dizer assim. Então, o que ele fez primeiro? O que ela fez primeiro? Colocou 18 mais 12 mais 27, fora do parênteses. Então, 18 mais 12, que seria o resultado aqui, né? Mais 27 igual a 57. O Caio fez 18 mais 12, entre parênteses, né? 12 mais 27, que obteve o numeral 39. Então, 18 mais 39 igual a 57. Agora, faça o que se pede. Na sua opinião, quem calculou o resultado dessa adição de uma maneira mais fácil? Então, aqui seria a opinião de vocês. B. É possível resolver esse problema de um modo diferente de Bia e de Caio, usando uma adição também? Descreva essa adição a seguir. Então, aqui nesse caso, vocês irão dar uma outra opção, né, na questão da resolução daquela atividade, tá bom? Então, no caso aqui, ele pode somar o 18 mais o 27 e mais o 12, né? O 18 e o 27 podem estar no parênteses ou outro, aí seria critério de vocês, tá bom? Seria uma outra alternativa da resolução desse exercício. Número 6 agora, questão 6 da página 51. Calcule e registre o resultado das adições. Então, aqui vocês irão fazer os cálculos. Primeiramente, o que está no parênteses, o que estão no parênteses. Então, no caso aqui, 40 mais 80. Então, vamos colocar lá.
A professora já deixou aqui, né? Para auxiliar vocês mesmo. Então, 40 mais 80. Então, aqui, ó. 0 mais 0, 0. 4 mais 8, ou 8 mais 4, tanto faz, né? Já vamos fazer aí a continha, né? Aquilo que nós estamos aprendendo. Então, 8 aqui na minha memória. 8, 9, 10, 11, 12. Então, lembrando que o 12 não me escrevo na mesma ordem. Então, eu vou colocar o 2, que seria 12 dezenas. Então, no caso, eu vou colocar o 2, que seria a dezena, e o 1, eu tenho que converter aí o numeral, tá bom? E 1 aqui em cima na casa da centena. 1, 0 mais 0, vai dar 1. Então, aqui no 120 mais, no caso, eu vou colocar a expressão aqui, tá bom? 20 mais 120, que é igual a 140. Então, vocês irão fazer aqui os cálculos para a professora conforme a questão anterior, tá certo? Que a professora explicou aqui anteriormente. Aqui, ó, primeiramente vocês vão fazer 104 mais 36. Então, vamos lá. O 104 mais 36. Então, aqui eu tenho 6 mais 4, 10. Então, 0 aqui, 1 aqui na casinha da dezena. 1 mais 3, 4. E 1 aqui, só copiar aqui embaixo. Então, aqui deu 140 mais 60. Quanto que é 140 mais 60? Então, vamos fazer aqui, ó. 140 mais 60. Então, vamos lá. 0 mais 0, 0. 6 mais 4, 10. Então, eu vou colocar o 0 aqui e vou subir uma centena. 1 mais 1, 2. Então, vocês irão fazer aqui a questão igualzinha a expressão aqui que tem no exercício anterior, tá certo? Então, vou fazer aqui, ó, 140 mais 60. Então, 140 mais 60 igual a 200, tá certo? Então, tem que colocar a expressão certinha conforme o exercício anterior. Aqui, a mesma coisa, vocês vão fazer 7 mais 25, vai dar o resultado, mais 10 mais 9, vai dar o resultado que vai... Aí, vocês irão colocar 25 mais 7, qual é o resultado dessa continha, mais 10 mais 9, o resultado dessa continha, que vai dar o resultado, tá bom? Então, aqui a professora só uma breve explicação, porque senão o vídeo já vai ficar muito extenso aí, certo? Então, vamos lá. Agora, responda as questões. Quais adições têm resultados iguais? Então, vocês vão ver, vão voltar lá no exercício e vão ver qual seriam, né? As questões, depois que vocês vão resolver todas, aí vocês irão marcar aqui quais são as que têm resultado igual. O que esses resultados sugerem? Converse com professores e colegas. Então, aqui no caso, seria mais uma outra explicação, né? Vamos ver. Em qualquer adição, quando associamos as parcelas de maneiras diferentes, obtemos sempre o mesmo resultado. Então, somente na adição. Se eu for para outra questão, para outra operação matemática, né? No caso, principalmente da subtração, vai ser diferente. Chamamos esse fato de propriedades associativas da adição.